Bem-vindo! E nessa aula é o que você mais quer. Essa aula será muito longa. Então pega a sua pipoca, se prepara, porque eu vou lhe ensinar todos os padrões do Backboo. E lá vai mais um bônus, aquele bônus agradável. Eu tenho um e-book que eu utilizo, não foi desenvolvido por mim, vou ser sincero, mas é um e-book muito funcional, que mostra todos os padrões do Backboo. Então eu vou lhe mostrar tanto na prática, dando entrada, os padrões, as análises que eu tenho de padrão numérico, padrão de cor, fluxo, tudo que você quiser realmente, padrão de barreira, quebra de barreira, padrão de empate do Backboo. E também vou liberar esse e-book gratuitamente. Para você ter acesso a ele, debaixo dessa aula vai ter um botão lá para você chamar o meu suporte no WhatsApp. E você vai chamar o suporte, vai pedir o e-book e ele vai te liberar o acesso gratuitamente. Tamo junto? Bonuzinho pra vocês. Bora pra tela agora. Tá aqui o Backboo. E já vou fazer pra vocês, primeira coisa, uma análise básica. Vou analisar o caminho de contas, primeira coisa que eu faço. E eu sempre gosto de mudar, ele vai estar assim, ó. Eu gosto já de cara de mudar pra número. Pra identificar o padrão numérico dos dados. Igual aqui, galera. A probabilidade de vir um 12 é muito baixa no Backboo. Muito, muito baixa. Caiu 3 12 seguidos. Isso mostra pra mim que realmente o mercado pode estar sendo manipulado pro azul. Ok? E como a gente identifica? Quando o mercado faz padrões que matematicamente são muito raros de acontecer. Quando eles acontecem, o mercado ele está fortemente manipulado. Eu agora pegou o 8 azul, bateu o azul, que era o que eu imaginava já. Então eu chego aqui do lado esquerdo, gosto de analisar fluxo. Aqui ó, coluna, isso aqui é uma coluna, tá gente? Coluna muito forte vermelho. Tá começando uma coluna muito forte azul agora, muito provavelmente repetindo o azul. E eu venho cá e analiso sempre os padrões de colunas, por exemplo, puxou azul, repetiu alternância, azul puxou alternância, azul puxou empate, azul puxou azul. Então eu gosto de analisar primeiro esse lado esquerdo e o sequencial dos dados. Se o padrão numérico dos dados, eles estão indo aumentando ou diminuindo. Por exemplo, repetiu 3 12s, mas caiu do 12 do 8 pro 4, dando vitória pro vermelho, dando 11. Então a gente percebe que o padrão numérico dos dados azuis foram caindo. Muito provavelmente formando agora um quadradinho perfeito vermelho. Mas, aí tem uma ressalva. Ele não fez nenhum quadradinho perfeito vermelho até agora. Olha aqui, ó. Aqui, que era pra ser um quadradinho vermelho, puxou 2 azuis. Aqui, que era pra ser, puxou um azul. Aqui, que era pra ser, puxou um azul. Aqui, que era pra ser, puxou um azul. Então o mercado, já que ele não tá respeitando esse padrão, eu não vou pegar. Ah, Iago, eu não sei o que é quadradinho, não tô entendendo. Relaxa, que essa aula, como eu disse, eu vou explicar todos os padrões. Vamos começar então? Primeiro padrão que eu já vou explicar pra você é o que formou agora. Quadradinho vermelho. Iago, o que é um quadradinho vermelho, um quadradinho azul? É quando faz um formato perfeito ou horizontal aqui, né? Tanto faz, porque é um quadrado, então não importa o ângulo dele. De 4 vezes a mesma cor. Igual aqui, ó, vamos olhar. Aqui também fez um quadradinho perfeito vermelho. E só. Então a gente não tá vendo que não tá... Aqui, ó, aqui também fez um quadradinho perfeito azul. Então, o padrão gráfico de quadradinho é quando repete 4 vezes a mesma cor ali. Também existe o padrão do quadradinho alternado. O que é, Iago? Aqui, por exemplo, ele repetiu 2 vermelhos e depois ele veio aqui um azul, podendo repetir outro azul novamente, fazendo um quadradinho alternado vermelho. Começa pelo vermelho e termina pelo azul. Mesma coisa aqui. Aqui, no caso, começou pelo azul e fez o quadradinho alternado vermelho. É um quadradinho alternado. Quadradinho é um padrão de cores, igual agora. Agora ele pode formar o quadradinho vermelho, mas não formou. Bateu realmente um sequencial azul, batendo 12 azul. Mostrando pra gente que essa região superior do gráfico agora tá com muita força azul. Olha como é que tá caindo só 12, números altos, azul 8. E quando o vermelho ganhou, ele só ganhou com 10, que é um número realmente muito alto. Ok? Então a gente consegue analisar esse tipo de padrão também. Outro padrão que eu gosto muito no Backboo é o padrão em L, que significa formar literalmente um L com 3 células, como eu expliquei o nome disso é célula, rodada, né? Com 3 células em pés vermelhas, por exemplo, e sendo 2 células horizontais, ok? Pegando aqui, por exemplo, 8, 9, 10, número aleatório, aqui, sei lá, 5. Então, aqui começou a cair, por exemplo, azul, eu já posso premeditar a minha entrada exatamente aqui no vermelho, para fazer um padrão de L vermelho, ok? Lembrando que o padrão de L, como vocês estão vendo aqui, ele pode ser de todos os ângulos. Iago, mas o que é um ângulo no L? É que ele pode cair em pé, assim. Ele pode cair em horizontal, assim. Deixa eu achar um aqui para vocês, ó. Aqui, ó, aqui é um em pé padrão, ok? Aqui é um horizontal, igual tá aqui, ó. 3 horizontais vermelhos e 2 em pés vermelhos,
fazendo um padrão horizontal. Ele pode formar também o L inverso, que é assim, ó. Exatamente o L, mas ao contrário. Faz o L inverso, faz o L. Faz o L, vambora, o L inverso aqui. Sendo de duas cores, o padrão L é muito respeitado. E existe também uma análise de quebra do padrão. Da mesma forma que você pode ver o quadradinho pegando 3, em vez de repetir o 4, ele quebrar, porque você analisou o histórico do backbull e viu que ele mais quebra do que respeita o quadradinho perfeito, fazendo um quadradinho imperfeito, é a mesma coisa no padrão L. Como funciona, Iagão? Você vai analisar o histórico e vai ver que sempre, vamos supor que na última rodada agora vai fazer um L, sendo, por exemplo, vermelho aqui, vermelho aqui, vermelho aqui, e agora pode ser que puxe um vermelho, fazendo um L perfeito, que seria vermelho, 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 e agora você premeditaria cair no vermelho. Então caiu um azul aqui, você premeditou entrando no vermelho aqui, mas quando você analisa esse histórico, aqui embaixo da última fileira, você analisa que ele nunca fez o padrão de L. Ele sempre puxa aqui, ó, 3 vermelhos, por só um exemplo, tá, galera? Puxa 3 vermelhos e bate azul. Puxa 3 vermelhos e bate azul. Puxa 3 azuis e bate vermelho. Ok? Igual aqui. Aqui realmente ele nunca fez esse padrão de L. Então você vê que ele nunca é respeitado. Você já pode premeditar uma entrada na cor inversa. Então em vez de você entrar para formar o L perfeito vermelho, você vai entrar para fazer um L inverso na cor azul. Tudo depende do espelho, que eu já vou explicar agora o que é espelho, basicamente é o histórico. Beleza? Então vocês já entenderam o que é o padrão do quadradinho, são 4 da mesma cor, quadradinho inverso, quadradinho que não respeita, que pode pegar 3 vermelhos e um azul, L, e o L tem todos os ângulos, igual eu disse pra vocês. O L, ele pode ser assim, ele pode ser assim, ele pode ser assim, ele pode ser assim. Então o L ele pode ser literalmente formado em todos os ângulos. Tanto aqui, ó, invertido, pegou 2, depois pegou 3. Tanto em pé bonitinho, igual aqui pegou 3, depois pegou 2. Tanto aqui deitado, que pegou 3, depois pegou 2 em pé, em vertical. E tanto ao contrário, igual pegou aqui 3, pegou 2 para a região inversa do L, ok? Então a gente analisa dessa forma também para efetuar a entrada, igual agora. Será que ele vai fazer um quadradinho perfeito? Só que aqui já tem um outro padrão, que é o padrão do retângulo, 3/3. Esse padrão é mais simples de explicar, que é quando faz 3 sobre 3, mas do lado esquerdo aqui. Porque no padrão da direita aqui é uma outra análise que já eu explico esse padrão 3x3. Então, do lado esquerdo aqui você vai analisar e vai ver, ó, aqui no caso fez um retângulo perfeito horizontal. Horizontal. Em vertical seria 3 em pé. Seria se aqui, por exemplo, fosse azul, fazendo um retângulo perfeito azul em vertical. Também é um padrão. E no caso aqui também respeitou o horizontal. Vamos ver algum momento que ele não respeitou, que ele faltou só um para ele respeitar aqui, ó. Aqui faltou só um para ele respeitar. Mas a gente nunca fazia entrada no meio, a gente faria entrada no 10. Porque já passou essa coluna com 2 azuis, essa com 2 azuis aqui, essa com azul. E a gente entraria aqui, ok? Como ele nunca tinha feito, o único momento que fez ele respeitou. A gente até poderia ter pegado uma entrada aqui com vitória. Padrão que eu vou explicar agora para vocês é o espelho. Para quem não sabe o que é o espelho, galera, o espelho nada mais é do que ele repetir o que ele já respeitou no passado. O espelho é literalmente um espelho, é ver o que já aconteceu. Você tá vendo o que já aconteceu no gráfico. Você vai fazer uma entrada no padrão espelho. Perfeito? Uma entrada no padrão espelho. Então a gente viu que no mercado no passado, ele repetiu, por exemplo, sempre que ele repete, um exemplo aleatório aqui, tá? Ele repete esse padrão de um 7, depois um vermelho com 2 azuis, ele busca na direita 2 azuis. Então a gente vê isso repetindo várias vezes. Aí ele vai pegar aqui, por exemplo, um azul, depois um vermelho, depois 2 azuis, aí ele repete 2 azuis de novo em cima. É um padrão que é um espelho, e ele é mais fácil e mais utilizado no histórico da direita. Por que, Iagão, ele é mais utilizado aqui? Aqui existe o padrão do espelho normal e o espelho inverso. O que é o espelho normal? O espelho normal seria, por exemplo, a gente analisar e ver que o mercado vai repetir exatamente essa mesma movimentação em L aqui, ó, um outro L. Que seria 1, 2, 3, 4, 5, 6 vermelhos, 7 vermelhos. Então você vai ver que, por exemplo, agora ele pode puxar um fluxo azul, exatamente até esse último azul aqui. E depois desse fluxo azul, ele pode puxar a mesma movimentação espelho, o mesmo formato vermelho, formando um Lzinho aqui, puxando 7 vermelhos seguidas. Formando o mesmo histórico, formando um espelho. E existe o espelho perfeito,
o espelho inverso de cores e o espelho inverso em movimentação. O espelho perfeito, vocês já entenderam. O que é o espelho inverso de cor? Ele fez um padrão de 6 azuis, depois 7 vermelhos. Ele podia fazer a mesma coisa, só que ao contrário, sendo 6 vermelhos, depois 7 azuis, mudando apenas a cor, mas formando ainda o mesmo espelho perfeito. O espelho também poderia ser essa análise aqui, ó. Puxou 4, 3, 2, 1 alternância. Então, a partir do momento que a gente vê que puxou 4 azul de novo, 3 vermelhos, a gente já vai entrar de cara para 2 azuis, premeditando o espelho, ok? É assim que funciona o espelho perfeito. O espelho de cor inversa fazer a mesma movimentação aqui, só que com as outras cores. E o que seria o espelho totalmente inverso, Iagão? Explica pra mim, que não tô entendendo. O espelho totalmente inverso seria ele fazer a mesma movimentação, só que literalmente ao contrário. Por exemplo, ele não vai começar agora por 4, depois 3, depois 2. Inclusive agora vai bater vermelho, tá? Peguei uma entrada de 500 no vermelho de cara já no meio da aula, porque ele vai bater vermelho. Porque ele vai respeitar esse padrão azul, vai respeitar e vai começar agora o sequencial vermelho. Vamos ver? 4, começamos com 1 na frente já. 9, já bateu aqui, já não pega mais. 8, então de cara eu já peguei um green aqui, sim, no estalar de dedo, eu não pude perder essa oportunidade. Ganhei já R$1.000. Por quê? Por causa do padrão espelho, pô. Aqui eu falei, identifiquei ela, vi que ela respeitava aqui. Inclusive, eu dei um azar, tá? Eu podia ter pegado um empate. Porque na última ela podia pegar um empate e depois sim puxar vermelho. E ela pode puxar vermelho de novo, mas como eu tô explicando aqui, eu não vou pegar. O que seria esse padrão inverso? Em vez dele começar com 4, 3, 2, 1, ele pode fazer o contrário. Ele pode pegar primeiro vermelho aqui, depois agora ele pode pegar 2 azuis, pegar um vermelho depois 2 azuis. Depois ele pode pegar 3 vermelhos, depois 4. Sabe quando você para e olha pro espelho, você coloca, por exemplo, a letra M, aí põe o M assim no espelho, ele faz um reflexo totalmente o inverso do que era? Igual você se vê na câmera, você está se vendo o inverso? É a mesma coisa aqui. Se você pôr um espelho aqui agora, você vai ver que se você pôr um espelho exatamente ali no 2, o que vai acontecer? Ele vai começar primeiro pelo 2, depois pelo 3, depois pelo 4. É o espelho inverso, é o espelho normal, na verdade, né? E é esse o padrão gráfico do espelho que eu utilizo muito, uso para dar minhas entradas. E olha aqui, ó. Puxei um empate e ali eu poderia ter pegado um empate seco. Infelizmente eu estava explicando, não vi. Mas como eu falei, como aqui não pegou o último empate, a tendência era puxar empate a qualquer momento. E puxou agora um empate seco. Ok? Olha, ele pode repetir agora o espelho inverso dessa região. Que ele pegou o empate vermelho e pode puxar a alternância. Então ele pode pegar empate vermelho e agora puxar azul, vermelho, azul, vermelho, azul, vermelho, 2 azuis. Pode cair agora vermelho, azul e assim em diante. Puxando o mesmo histórico aqui, o espelho, de forma inversa. Vamos ver se tá com força vermelha. Tá com força vermelha. Por quê? Porque o dado veio de número muito alto. Com certeza vai queimar o que 2 agora. 6. Tá com força muito alta, vai bater vermelho. E ele vai fazer agora a alternância de cor a cor. Então a próxima é azul, fazendo esse espelho aqui inverso daqui pra trás. Esse é o padrão do espelho, muito bom, que eu recomendo pra vocês. Fechou? Bora agora pro próximo padrão. Padrão que eu gosto muito, que tá começando agora. Alternância. Alternância, ela é sim um padrão do Backbull, que é um padrão de cor em cor. Vermelho, azul, vermelho, azul, vermelho, azul, vermelho, azul, vermelho, azul. E olha aí, tá em alternância. Eu identifiquei o espelho da alternância aqui e eu acertei todas as cores. Falei que ia pegar vermelho, que ia pegar azul, acertei todas. No caso, eu não vou dar entrada porque eu tô explicando pra vocês. Fechou? Mas vamos lá. Azul aqui, depois vai puxar vermelho assim em diante. Não sei até quando ela vai. A gente identifica quando ela começa, não quando ela termina. O mercado pode fazer o dobro da alternância. Ela pode fazer o que a gente chama de Fibonacci, que é uma alternância de 61,8%. Então é difícil, realmente difícil da gente analisar essa alternância agora. Mas o padrão de alternância, ela sempre começa na última aqui, né? Que ela pegou azul, vermelho, azul, vermelho e assim em diante. Será que pega maior que 3? Pegou 1, quebrou a alternância, acabou. Fez exatamente 2 aqui. Ela talvez pegue agora mais 2 cores alternadas, depois 3 vermelhos. Então, em algum momento, se ela repetir 2 vermelhos, eu posso entrar pro terceiro, para ela fazer exatamente esse padrão de espelho aqui. Fim da alternância, beleza? Ou ela pode fazer igual eu disse, esse espelho aqui é alternado. Puxar 3 azuis, depois 2 azuis, depois 3 vermelhos, depois 4 azuis e assim em diante. Esse é o padrão da alternância. Ele busca várias cores diferentes após um fluxo. Geralmente a alternância ou ela vem após um fluxo, igual aqui após um fluxo, ou vem a alternância e depois da alternância vem o fluxo. O fluxo indica tendência daquela alternância. Beleza, galera? Falei do fluxo e eu sei que você tá com essa dúvida. Quando começa um fluxo, quando eu pego um fluxo. Primeiro, o fluxo é uma tendência.
Então se pegar, por exemplo, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 azuis, é um fluxo de azul, ok? Fluxo de azul. Então a gente identificando aqui um fluxo azul é porque ele rompeu todas as barreiras. O que é uma barreira? Isso é um outro padrão que daqui a pouco eu explico. Então o fluxo nada mais é do que continuação de tendência, podendo ou não conter empate no meio deles. Igual aqui, 2 azuis pegou empate, depois puxou mais 2. Que seria... Ah, nem lembro, acho que foi aqui mesmo, né? Não lembro o momento que puxou isso. Mas pode ou não conter empate e é sempre uma sequência de cor. O fluxo ele pode vir em sequência de rompimento de barreiras e uma sequência após a alternância das cores. Então, após uma alternância aqui agora, ele pode buscar um grande fluxo vermelho, por exemplo. Ou ele pode buscar um fluxo vermelho, ou ele pode fazer esse espelho aqui, tudo depende. Igual agora, puxou azul. Não fez esse espelho. Não fez esse espelho aqui, ó. Quebrou o azul, não fez esse padrão de espelho. Eu esperaria o terceiro vermelho para eu poder entrar no azul. Como não pegou, não mostrou o espelho para mim, não confirmou, não pego a minha entrada. E o fluxo é isso, galera. É sempre uma tendência, podendo ou não conter empate, rompendo barreira. Iago, mas o que é uma barreira? Tá aqui na tela. Barreira, galera, nada mais é do que os fundos que o Backbull mesmo cria. Igual aqui, ó. Aqui é uma barreira nível 2. Tá vendo? Ó, isso aqui é uma barreira, ó. Uma barreira nível 2. Isso aqui é uma barreira nível 3. Iago, quando você considera que uma barreira é forte? A partir do terceiro toque, ok? Aqui, como teve um toque só, eu nem vou pôr como barreira, tá muito fraca. Aqui é uma barreira muito forte, porque precisa de muita sequência pra chegar até ela, então essa barreira aqui é muito forte. E também tem uma barreira aqui, né? Que é quando puxa 7, mas aí já tem que puxar mais um número em horizontal. Então, isso são as barreiras. Quando a gente percebeu que ela rompeu essa barreira nível 2 aqui, a gente vai olhar uma coisa, o padrão numérico dos dados. Igual aqui, se eu não me engano, aqui começou com 11. Padrão muito alto da tendência. Aqui puxou 7, depois empate 7. Só que aí continuam números altos, como 9, 8. E o vermelho sempre puxando número muito baixo, como 3, 4, 5. Então o vermelho estava com baixa força e o azul com alta força. Não só isso, mas rompendo as barreiras. Rompeu a barreira nível 2 aqui muito forte. Rompeu ela. A partir do momento que ela rompeu até essa barreira aqui, ó. Essa barreira aqui, ó. Aqui você já poderia ter pegado 2 greens azul. Porque o único lugar que ela tem pra ela chegar é exatamente aqui. Iago, se não tiver lugar pra ela chegar, aí não tem como você dar a sua entrada, você não sabe o limite dela. Nem pra você entrar na reversão e nem entrar a favor da tendência, é muito arriscado. A gente só pega quando a gente tem uma resistência ali, né? Um suporte, na verdade, o fundo ali do gráfico, um suporte nele. Perfeito? Então, isso é barreira. Ela tende a respeitar quando ela faz um toque na barreira. Como você identifica as barreiras que mais respeitam? Primeiro, pela quantidade de toques que ela tem, igual essa barreira nível 3 é muito forte, e pela movimentação. Por exemplo, aqui, ó, 2 cores alternadas, tocou, respeitou. Aí você analisa de novo. Aqui não teve 2 cores alternadas, mas ela puxou 4. Então a gente tem 2 padrões já. Quais são esses 2 padrões que a gente tem? Ou ela puxa 2 cores alternadas e puxa 3, ou ela puxa, por exemplo, ela puxa 4, depois 3, igual aqui, 2 cores alternadas. Ah, não, aqui não. Aqui foi, ó, por exemplo, 2 cores alternadas. Então, se ela pegasse 2 vermelhos aqui, ó, 2 cores alternadas, se ela pegasse 2 vermelhos, a gente poderia entrar no terceiro vermelho a favor dessa barreira. E se chegasse nela, no azul, a favor de respeitar, porque ela fez o mesmo padrão de espelho aqui. Então, isso é barreira, isso é espelho. Você viu a importância de aprender ponto a ponto? Porque, assim, você não entendeu o que é barreira, não entende o que é fluxo, não entende o que é espelho, nem nada do tipo. Agora, eu vou mostrar pra vocês o e-book, que eu vou liberar gratuitamente. É só clicar em algum botão aqui embaixo e chamar o suporte. Ou o link na descrição, ou o link fixado no comentário. Algum lugar aqui vai ter pra você chamar o meu suporte e pedir o e-book. Ele vai mandar gratuitamente o e-book pra você. Esse e-book será liberado 100% gratuito para você que já tá nesse curso, que já tem a banca necessária para operar. Que esse curso, como é a divisão dos meninos para os adultos, não adianta chegar aqui com uma banca de R$50 que você não vai ter acesso. Agora, nesse e-book, essa será um pouco longo agora, que eu vou explicar tópico a tópico. Primeiro, barreira, que eu já ensinei para vocês. Entrar na vantagem da cor que está em alta. Então a gente percebeu que o 46 aqui é o vermelho que está em alta. Então vamos supor que o vermelho tocou nessa barreira. Tocou nessa barreira com o mesmo padrão de alternância de cores, bateu 3. Aí você olhou, o azul está com mais de 60%. O vermelho bateu nessa barreira. Ele com certeza vai respeitar. Você já pode fazer sua entrada no azul. E porque o azul também está em alta. No padrão que está mais próximo para bater. Isso analisando o espelho, analisando vários outros padrões que eu já ensinei também. Se quebrar, segunda e terceira é surf. Isso é uma teoria, que é o seguinte, a gente tem a barreira segunda e terceira. Ou a segunda e a terceira, ela for rompida, igual que ela foi rompida aqui,
Aqui você já podia entrar no vermelho, porque é surf. Mas tudo depende, porque talvez tenha uma barreira muito forte nível 4. Uma barreira 4 aqui, com 5 toques muito forte, o mercado não rompe nem fudendo, tendência a favor da cor que tá respeitando ainda, que é bater e voltar pro azul, por exemplo. Então a gente não vai pegar. Entrar somente na quebra ou continuação dos padrões. Caso der errado, aguardar o próximo padrão. O que entra somente na quebra, igual aqui, ó, rompeu a barreira, você vai a favor da tendência. Ou na continuação dos padrões, exemplo, puxa 2 azuis, 3 vermelhos, respeita. E se aqui puxasse, por exemplo, 3 vermelhos agora, a gente entraria no azul. Vamos supor, tá? Que ele tá com a probabilidade maior, não só isso, mas como ele tá respeitando aquele padrão. Isso que é uma barreira, assim, que funciona pra dar uma entrada nela. Percentual, aqui é o básico, galera. Percentual nada mais é do que isso que eu já expliquei pra vocês. Quando uma cor estiver mais em alta que a outra, os padrões são mais assertivos. Então, por exemplo, aqui o azul tá mais em alta. Os padrões que favorecem a cor azul, respeitar a barreira, fluxo de azul, 3-2-1, 2-1-2, outros padrões que eu vou explicar pra vocês, a preferência é sempre no azul, porque ele está mais em alta. Porcentagem alta do empate, sempre jogar fichas altas. Depois de uma alternância, pode vir uma onda de azul ou vermelho. O que eu expliquei pra vocês? A alternância é o quê? Por exemplo, aqui ó, azul, vermelho, pode vir agora uma onda a favor do azul, porque o azul também já tá com um percentual mais alto. Padrão de alternância, que é o que vocês já sabem. Alternância das cores aqui, beleza? Como? Vermelho, azul, vermelho, azul. Na azul não, vermelho, azul, isso mesmo. Aqui azul, vermelho, beleza? Aqui tá meio marcado errado, né? Porque o correto seria começar no vermelho. Porque caiu vermelho e depois azul. Igual aqui, ó. Azul, vermelho. O correto é marcar assim. Ondas grandes, pode puxar a alternância. O que eu falei? Fluxo azul. Depois de um fluxo azul, pode puxar a alternância das cores. A alternância serve para elevar uma cor. Então, por exemplo, agora tá muito empatado. Começou a 25, 6 vermelhos. Ela veio para puxar o vermelho para 60%, 70%. Vamos supor que tá bem empatado elas. Então, a alternância serve para elevar o nível e a probabilidade, né? Elevar o percentual daquela cor. Sempre no final de um ciclo de alternância tende a puxar ondas. Igual, uma onda depois pode vir alternância, depois de uma alternância também pode vir uma onda. Tudo depende do histórico e do espelho do gráfico. Iago fez um fluxo azul e não puxou alternância. Fez 10 azuis e depois puxou 8 vermelhos, igual ali. Vocês viram, teve um momento aqui do gráfico, olha aqui na prática, que ela puxou, antes daquele L ali, vocês viram que sumiu agora? Tinha, por exemplo, 5 azuis, depois puxou mais 7 vermelhos. Tinha 5 vermelhos, depois puxou 7 azuis, ou ao contrário. Por quê? Porque ela pode corrigir o fluxo da cor anterior. Empate, quando não repete a cor, puxa alternância. Então, empate. Se cair, por exemplo, azul e empate vermelho, que não repetiu o azul, tende a puxar alternância também. E o empate, ele sempre paga bem. Ó, eu não gosto de 10%, eu sou sincero, eu gosto mais de 16%. 16 a 20 significa que tá com a alta probabilidade de cair empate. Lembrando que é essa probabilidade aqui, porque a outra é o investimento dos jogadores e não o histórico do passado. Esse é o histórico. Padrão 3x3, padrão clássico, que é 3 azuis, 3 vermelhos. 3 vermelhos, 3 azuis. Entra somente depois de uma referência no próximo similar. O que significa? Analisar o passado, ver se já aconteceu. E o próximo movimento que o mercado fazer similar ao último, você vai fazer a sua entrada no 3x3. Da mesma forma, esse padrão pode puxar a alternância das cores, mas é tudo variado. Esse padrão bate sempre quando uma cor estiver em alta. Então, 3x3 puxou aqui, por exemplo, 3 vermelhos, vai bater 3 azuis, a gente percebe um alto índice de vermelho. Ou, por exemplo, se perceber um alto índice de azul, melhor ainda. Porque você vai entrar a favor de acontecer o 3x3, que já aconteceu no passado. E a gente percebe que o azul tem alto, então você vai fazer a sua entrada a favor do padrão, a favor da porcentagem percentual do azul, que é o que está em alta. Surf, não tem erro, galera. Surf, tendência, mesma coisa. Quando rompe barreira, entrar sempre depois de, depois de romper uma barreira. Então rompeu aqui, ó, barreira 3. Rompeu essa barreira 4, no mínimo, você poderia pegar 3 greens azul aqui. E a mesma coisa aqui, 3 greens vermelho. Para o padrão espelho. Pode ver que ele fez um espelho perfeito aqui. Fez um L azul e um L vermelho. Chegou aqui, puxou mais 2 empates. Porque ficou muita força no vermelho, então ele não queria perder para o azul, mas perdeu. Padrão backbull. Padrão que mais bate. Esse realmente é o padrão que mais bate. Que é o padrão 2-2-1. Mas ele, galera, não analisa no histórico direito. Você analisa ele nesse histórico. Que é o 2-2-1, ok? Vou mostrar agora pra vocês aqui, ó. 2 azuis, 2 vermelhos, puxou um azul. 2 azuis, 2 vermelhos, puxou um azul. Você analisa ele no histórico do lado esquerdo. Vou falar assim, fica menos técnico, mais fácil de vocês entenderem também. Esse é o padrão realmente mais fácil de respeitar.
E é muito bom sempre você fazer uma catalogação. Você vai voltar aqui no Backbook e vai analisar. Vamos ver as vezes que pegou esse padrão, ó. Aqui, ó, 2 vermelhos, 2 azuis. Beleza? Aconteceu aqui. Então aqui eu entraria no azul, green. Vamos analisar outra aqui, ó. 2 vermelhos, aqui, ó. 2 vermelhos, 2 azuis. Aqui eu entraria vermelho, green. 2 vermelhos, 2 azuis. Aqui eu entraria no azul, green. Deixa eu analisar com bastante cuidado para não esquecer nenhum. 2 vermelhos, 2 vermelhos, 2 vermelho. 2 azul, não pegou aqui. 2 azul, não pegou, não pegou. 2 azul, não pegou também. 2 vermelho, não pegou também. Não aconteceu em lugar nenhum agora. Igual agora, que é o vermelho. Vamos supor que pega outro vermelho agora, que seria 2 azuis, 2 vermelhos. Quando o mercado rodar e chegar exatamente aqui, eu vou entrar no azul. Porque é sempre na cor que começa esse padrão. E esse é o padrão que mais respeita no Backbook. Dica pra vocês aí. Padrão empate, alternância de cores. Puxou alternância, puxou empate. Esse padrão é muito bom. Mas é importante vocês observarem o histórico pra ver se ele já tá sendo respeitado. Se tiver repetindo o empate, é um bom gatilho pra poder entrar. Surf azul e surf vermelho, não tem erro. E aqui ainda fez um espelho, né? Que puxou 7 azuis, puxou 4. Aqui puxou 4. Quando ele rompeu esse 4 aqui, galera, você já podia entrar no vermelho. Ok? Iago, você recomenda entrar até quando? Eu recomendo entrar até a metade da última onda. Então, por exemplo, aqui foi 4, aqui eu entraria mais 2 vermelhos. Esse empate eu não pegaria. Ou você entra até tomar loss. Porque você pode pegar 5, 6, 7 greens seguidos. E aí só depois você toma o seu loss aí. Mas antes disso você pode meter o pau. Padrão de alternância, não tem segredo. Se o vermelho estiver com a barra maior, você vai priorizar por pegar uma alternância no vermelho. Então fez um fluxo. Puxou azul, vermelho. Aí você viu que a probabilidade está maior de azul. Então puxou um fluxo, puxou azul, vermelho, você vai no azul porque a probabilidade está maior no azul. 3x3 é o que eu expliquei para vocês, no caso agora é do gráfico do lado direito, o histórico do lado direito do gráfico. Ia puxar aquele padrão 3x3, 3 vermelhos, 3 azuis. Mas é sempre bom entrar na cor que está com maior força e sempre dá para bater o terceiro seguido aqui, ok? Nunca dá para premeditar e pegar 6 seguidos, é muito difícil isso. Você vai mais errado que acertar. Padrão mais assertivo quando a cor tiver menos pessoas. O que isso significa, galera? Isso aqui é o seguinte, é uma questão de cassino manipular. Se você tem 100 mil de aposta no azul e 100 mil de aposta no azul e 80 mil no vermelho, teoricamente o cassino quer que dá vermelho. Só que, tipo assim, você vai ver que muitas vezes não tem nada a ver. Você vai ver que tem 90% no azul e bate azul. Mas, assim, teoricamente, isso é uma análise. Então, você percebeu um padrão 3x3. Aí você vai entrar nesse azul e viu que tá 80% no vermelho, provavelmente deve dar azul. Mas, assim, tudo depende. Aí você vai olhar a probabilidade, vai olhar os fluxos, vai olhar o histórico, o espelho. Tem muitos outros padrões aí a se analisar. Novo padrão, padrão U invertido, que é o 2-1-2. Puxa 2 vermelhos, 1 azul, 2 vermelhos. 8 puxa vermelho até Gale 2, nesse padrão. 8 vai puxar vermelho até o Gale 2. 7 11 puxa empate. Então, nesse padrão, com esse padrão numérico, puxa o 2 ou vai puxar o empate. E aqui é o básico, que eu já vou explicar agora pra vocês, que é alternância. Não tem jeito, você já sabe. Que é azul, vermelho, azul, vermelho, azul, vermelho. Iago, qual cor eu entro na alternância? Ou você pode entrar em todas, se você identificar o espelho, igual eu identifiquei nessa aula agora. Ou você pode entrar somente na cor que está com a probabilidade maior. Então, pô, o azul está com 60%. Bateu azul, vermelho. Você vai na azul, azul. Aí bateu vermelho, aí você vai na azul, azul. E fazendo no máximo 2 gales. A favor da maior probabilidade, que no caso do meu exemplo é o azul. A alternância pode conter empate ou não. Então, isso aqui é um fluxo. Mas da mesma forma de puxar azul, empate, é uma alternância de embate. Isso aqui é uma alternância sólida da mesma cor. Isso aqui do lado esquerdo, o histórico do lado esquerdo, não do lado direito, porque o lado direito é diferente, é esse aqui. Ele pode puxar uma alternância, que seria, por exemplo, azul, aqui ó, vermelho, aqui ó, azul, vermelho, empate, vermelho, azul. Então isso aqui foi uma mini alternância, do vermelho até esse último azul. O empate realmente faz parte dessa alternância do gráfico esquerdo. A alternância do gráfico direito é a outra, que é essa alternância aqui, ó. Vermelho, azul, vermelho, azul, vermelho, azul e assim em diante. Surf. Surf nada mais é do que tendência. Podendo não conter empate, pegando 7 azuis, 7 vermelhos e assim em diante. 3 quebra é um padrão clássico também do Backbook. E eu recomendo você perceber o padrão numérico. Se tiver com um padrão alto, para você aí sim fazer a sua entrada. 3 quebra tanto das duas cores, tanto 1 depois para 3, um formato inverso. Também tem um 2 quebra, só que não são padrões que eu uso, tá? Existem, mas eu não uso. 2-1-2, que eu já expliquei para vocês que é muito bom. 3-2-1 é excelente e excepcional. Só que você só vai pegar se ele já tiver acontecido no histórico do gráfico. Vamos lá? 3-2-1, vamos analisar um aqui, ó. O que seria aqui, ó.
3 vermelhos, 2 azuis, 1 vermelho. Onde você pega a entrada? No azul. Exatamente como tá aqui, no azul. No caso aqui, vermelho, né? Que é 3, 2, 1, 1. Você vai pegar na próxima cor. E também tem o 3, 2, 1. Só que você tem que analisar o histórico e ver se tá mais respeitando o 3, 2, 1 ou se ela vai pagar o 3x3, podendo pegar no vermelho, ok? Então, realmente tem que tomar bastante cuidado. Talvez o mercado agora vai puxar um 3x3, talvez o padrão numérico aqui tá muito alto, o azul tá com baixa probabilidade. Ou talvez você vai ver aqui tá com 70% de probabilidade do azul, números muito altos do azul, 10, 11, 12, e aqui tá vindo porra nenhuma. Aí você vai pegar aqui no azul, fechou? E aqui são os padrões mais possíveis de cair em empate, que é o padrão em diagonal, sempre no histórico do lado esquerdo, tá? Empate, eu só analiso o lado esquerdo, não gosto de analisar esse lado direito. Então tem o padrão em diagonal, padrão em V, V espaçado, tanto V espaçado em vertical, que somente essa bolinha, em vez de estar aqui, ela desce, e em horizontal, que em vez de estar aqui, ela vai estar na do lado, em vez de estar aqui, ela vai estar na casinha do lado. Então, essa célula, ela muda de rodada, sendo V espaçado em horizontal. Duplo casado vertical, padrão vertical. Duplo casado horizontal, padrão horizontal sem erro. Esse padrão triângulo aqui eu acho uma bosta, não pego. Esse aqui sempre funciona também, que puxou o duplo casado horizontal e pegou na diagonal. Tanto na diagonal superior, tanto na diagonal inferior. Tanto em vários ângulos, né? Se ele estiver em pé, deitado, inverso, ele sempre respeita. Espaçado horizontal, também sempre funciona, ok? Puxa 2 aqui, espaçado em horizontal. E também só o contrário. Se for, por exemplo, um empate aqui, pula 2, outro empate aqui. E esse aqui que seria, por exemplo, o V espaçado que eu expliquei pra vocês. Que poderia pegar um espaçamento entre as duas células aqui. Vamos ver os padrões de empate que mais caiu agora. Aqui a gente tem um casado horizontal, padrão horizontal. Aqui a gente tem o horizontal pula 1, que também funciona bem. Não tem nenhum outro padrão, porque a probabilidade de empate está muito baixa, nojenta. Onde poderia formar um empate em V? Se o 12 aqui fosse empate, ele poderia formar um empate em V. Não só isso, mas aquele outro empate, que é 2 horizontais e 1 em diagonal. Ó, puxou 11 agora, 11 é muito raro. Paga 25x, galera. 11 é muito bom como empate. Muito bom mesmo. E é isso, esses são os padrões de empates que eu mais gosto de pegar aí também. Podendo acontecer o V invertido, que seria, por exemplo, o 12 em V aqui, né? Formando o V invertido. O V normal, que seria 10 aqui. E o 7 aqui seria empate também. O V espaçado, igual vocês viram. E vários outros padrões. E sempre com empate superior a 18, 16, 20% para eu efetuar minha entrada nesses padrões. E também uma dica de ouro aqui, tá? Uma dica de ouro. O empate, igual eu falei, geralmente, igual aqui, ó, faltou um número só. Então, se em vez de 1 aqui tivesse caído 2, ou em vez de 2 aqui puxasse o 3, seria um empate. Conta comigo? Então, faltou apenas um dado para cair o 3. Só que a probabilidade de cair exatamente o dado 3 ali era 16%. Significa que a cada 6 rodadas ele pode puxar um empate. Então, eu vou analisar. Se passar mais 6 rodadas e ele sempre faltar 1, igual aqui, ó, vamos analisar. Vamos analisar. Aqui é o 5. Aqui tem que pegar agora 4. 4 para dar um empate. Pegou 6. Já foi 2 rodadas por causa de um único número. Quando acontecer 6 rodadas, 5 eu efetuo a minha entrada na 6 ou na 7ª. Isso se condizer com o padrão horizontal, com o padrão em diagonal, padrão em V. Então são vários gatilhos de padrões para eu efetuar a minha análise. A estratégia do empate é mais assertiva quando está na linha que tenha 2 ou mais empates. Então, por exemplo, você vai analisar aqui linha. Lembrando, linha é sempre horizontal e coluna vertical. Tanto para o histórico da esquerda, tanto para o histórico da direita. Você percebe que sempre que cai mais empate está na segunda linha, que já tem um empate, 2 empates, então você pode dar prioridade por pegar. Então tem muitas confluências, igual eu falei. 6 rodadas faltando apenas um número, empate maior de 18, 20%, empate na linha 2 já caiu mais de 2 ou 3 vezes, formato de empate em diagonal, vertical ou entre outros. São vários gatilhos pra gente pegar um empate, ó, seco. 7, 8, 10 e 11, quando tá em 2 vermelhos ou 2 azuis, fora da linha do empate, costuma chamar cor diferente. Então a linha do empate, galera, essa é a linha 2. Aí puxou aqui, ó, por exemplo, 7, 8, azul, por exemplo. Fora da linha do empate, fora da linha do empate. Tende a puxar a cor inversa. Uma dica pra vocês também. Observar no histórico números que estão cercados por empate. Sempre funciona. Região do empate, região vermelha, região 9, região 7. Então chegou aqui perto da região 9, região 7 de novo, irmão, vai puxar empate. Sendo padrão em V, padrão casado vertical, casado horizontal, em diagonal. E aquele padrão que eu esqueci o nome agora, que pega 2 aqui e puxa 1 pra cá. Outro padrão do empate é qual?
analisar os números próximos. 9 sempre tá próximo, 7 sempre tá próximo, 9, 7, ó, sempre tem, cara, 9, 7, ó, sempre tem. Então fez um padrão aqui, inclusive aqui você podia ter pegado no empate, ó, mesmo não batendo, faria sentido, ok? Faria mais sentido ainda se aqui fosse um 7 empate, fazendo um padrão em diagonal, por exemplo. Aí você vai analisar, aqui tá com 24%, padrão em diagonal, beleza? O padrão em diagonal. Região de 7 e 9, sempre tá próximo. Tá na mesma linha. Você vai analisar o histórico da direita do gráfico aqui. Vamos supor que tá na linha 1, que é a linha que mais puxa empate, ó. Linha que mais puxou empate. Eu poderia fazer a minha entrada aqui no empate, ou aqui no 8 no empate, como eu disse pra vocês, sem problema nenhum. O empate pode cair no início de um padrão e no final também, igual vocês viram. Pô, fim do fluxo. Pode sempre puxa empate. Já perceberam isso? Pô, velho, puxou 9 vermelho, nas 3 últimas células caiu empate. E vai cair mesmo, pô, é o padrão que o gráfico tem. Igual que é o final, ó, puxou empate também. Então o empate sempre respeita esses padrões. Galera, expliquei literalmente os padrões que mais respeitam no Back Bubu. Essa aula eu expliquei todos os padrões do Back Bu na prática. Todos, não todos, mas algo que você precisa para poder operar. Lembrando que padrões indica entrada, indica tendência, indica probabilidades, mas existe padrões de não entradas também. Porque você fala 3x3 mas será que não está mais voltado, por exemplo, para o azul? Ou a probabilidade, ou o padrão numérico, que eu vou explicar na próxima aula na prática, com a minha estratégia da Back Green, operando só no empate seco. Só no empate seco. Quem ainda não tá, pegou os bônus, pegou o bônus do e-book, só clicar aqui, chamar o suporte no WhatsApp, entrar no grupo VIP do WhatsApp, e é isso. Tamo junto, até a nossa próxima aula, onde eu vou ensinar pra vocês a minha estratégia da Back Green. Uma estratégia 100% baseada em empates secos no Back Bull. Vambora?